eu gostaria de pedir a você, nós estamos na epístola aos Hebreus, e esse estudo tem sido muito proveitoso, e gostaria hoje de estar dando continuidade a esse estudo. Nós vimos semana passada os capítulos 8 e 9, né? Quem estava aqui, vimos juntos os capítulos 8 e 9, e nós vamos continuar agora no capítulo 10. E é interessante porque vai esse capítulo 10 fazer um fechamento daquilo que nós temos visto. Por quê? Porque o autor, a carta aos Hebreus, ele vai trazer continuar esse resumo que começou, no capítulo 8. Ele faz um fechamento no capítulo 8, 9 e 10, para poder realmente entrar agora depois no capítulo 11, que vai falar sobre a fé. Mas esse capítulo 10, ele diz assim, então, no verso 1: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, né? Diz na versão que está no telão, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É impossível, amados. Não há outro sangue a não ser do sangue de Jesus Cristo que tire o pecado do mundo. Verso a seguir. Não, ainda no capítulo 10. Por favor, Pedrão. Capítulo 10, eu acredito que vamos estar no 5, né? Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está dizendo aqui, olha, já que o primeiro que eu quis que realmente tivesse e andasse pelo bom caminho, realmente não trilhou esse bom caminho, então vou tirar e a partir de agora vamos a trilhar o segundo caminho. Que na verdade esse segundo caminho é apenas uma linguagem, mas só existe um caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Mas ele está só fazendo uma analogia, porque verdadeiramente o primeiro se perdeu, mas agora vem o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Em outras versões tem por estrado dos seus pés, ou seja, embaixo dos seus pés. Porque com uma só oblação
aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Que promessa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Deus está dizendo, olha, você que está debaixo dessa promessa, dessa aliança, do sangue de Jesus Cristo, tenha certeza de uma coisa, eu não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Isso para Deus é passado. E passado apagado. Porque Ele não se lembra mais. Não há mais lembrança disso. Verso 18, se não me engano. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação de pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. O que vimos na semana passada, no domingo passado? O sacerdote anualmente entrava, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, havia uma separação, um véu que separava, uma cortina densa que separava o altar do Santo dos Santos, e então ninguém poderia entrar, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, para oferecer sacrifícios e para que esses sacrifícios sejam como perdão dos pecados do povo. Mas hoje não há mais necessidade, porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, ele definitivamente derramou seu sangue sobre nós. E hoje todos nós que cremos e confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos livre acesso. Esse livre acesso que nos dá pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele está dizendo agora, Igreja Batista Ágape, você que tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem titubear, sem estar em cima do muro, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez essa promessa é fiel. Essa promessa não foi feita pelo pastor Esteban, que é um homem miserável, que peca, que erra, que pode até mentir. Não, essa promessa foi feita pelo Deus vivo, que é fiel, que é verdadeiro, que não muda, que é imutável. Essa promessa é feita pelo nosso Deus. Verso 24, então, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Veja bem o que está dizendo, amada igreja, você tem uma responsabilidade não apenas com a sua vida, mas também você tem uma responsabilidade com seu irmão, de animar um ao outro, de caminhar um ao outro, de dizer, meu amado, estamos juntos, eu quero orar por você, você precisa de alguma coisa, vamos orar juntos, vamos caminhar. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Isto é, amados, quando eu leio a palavra, uma epístola que foi escrita para um povo de há quase 2000 anos atrás, e eu vejo coisas tão atuais,
Ah, o irmão Isaac olhou troncho para mim, não vou mais para a igreja. Ah, o pastor, ele passou pela rua e não me cumprimentou, não vou mais para a igreja. Amados, às vezes nós ficamos com tantas e tantas questões mal resolvidas e queremos que todo mundo pague por aquilo que nós deveríamos compreender e ter a maturidade de que talvez Isaac estava com dor de barriga e olhou mal para você porque ele estava com dor. Ou o pastor passou e realmente eu sou muito desligado quando conduzo, porque eu tenho que conduzir por mim e pelos outros. E às vezes passo e não vejo. E a gente não entende. Ah, vou sair da igreja. Ah, vou mudar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia com D maiúscula, ele se aproxima. O dia do Senhor está perto. Cada vez mais, cada dia que passa, nós podemos ter uma certeza. Tenha essa certeza no seu coração, amados. O dia do Senhor está vindo. E quando nos apresentemos diante da presença dele, nós não vamos ter desculpa. Ah, porque Júnior olhou troncho para mim, por isso eu não estou mais no corpo de Cristo. Não, você precisa estar no corpo de Cristo. Júnior olhando troncho para você, ou o pastor falando duro no seu coração. Mas tenha certeza de uma coisa, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Deus vivo. E se nós estamos aqui, é porque Ele nos escolheu. Não foi você que diz, ah, Senhor, eu quero você. Não, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e disse assim, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Agora você faz parte de uma nova nação, de uma nova tribo, de um novo povo, um povo escolhido de Deus. Não caia na armadilha do inimigo. Porque o inimigo tenta nos confundir. Porque o inimigo quer, a cada momento, a cada circunstância, fazer com que a gente se prenda às coisas desse mundo e olhe para todo e qualquer tipo de situação. Amados, como eu falei sempre e tenho falado, eu nasci praticamente dentro da igreja. São quase 50 anos, né? 47 anos. E eu já vi de tudo na igreja. E se de tudo que eu tivesse visto tivesse sido motivo para eu sair, eu não estaria aqui hoje. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, porque já fui muito ferido, mas também feri. Porque a gente não pode ser só vítima. Muitas vezes nós também ferimos os outros. E nós precisamos não olhar para as circunstâncias, não olhar apenas para as pessoas. Ajudar uns aos outros, sim. Mas se os nossos olhos não estiverem fitos e postos no autor e consumador da nossa fé, toda e qualquer circunstância e situação que a gente vivenciar vai ser motivo para que a gente olhe para trás. Jamais olhe para trás. Olhe para frente. Ah, mas aconteceu aquilo. Olhe para frente. Ah, mas fulano fez isso. Olhe para Jesus. Ah, mas ciclano fez aquilo. Jesus, Ele nunca me decepcionará, porque Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador e Ele está sustentando a minha vida. Não permita que nada. Nós temos uma prática e devemos fazer isso.
Uma prática bíblica. Se você souber que seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de apresentar a sua oferta, resolva. Essa prática é bíblica. Só que muitos de nós estamos tão atordoados. E é isso que o inimigo quer, nos atordoar com tantas informações, com tantas coisinhas. E não são coisas, amados, são coisas pequenas. Você não, quando você tropeça e cai, não cai numa rocha, porque você vê e ela é grande. Você tropeça numa pedrinha e cai, porque são coisas pequenas. E são pequenas distrações que o inimigo quer colocar para tirar você do alvo, do objetivo, do foco. Deus quer que você entenda o seu chamado. O seu chamado é para fazer discípulos. O seu chamado é para pregar o evangelho. Falávamos o outro dia que nós somos como cartas abertas. A própria palavra diz, você é como uma carta aberta. Uma carta que o mundo lê, que o mundo vê. Você acha que as pessoas, obrigado, Sam, não estão olhando para você? Ah, mas olhe, 13 é da igreja do Senhor. Sidney é da igreja. Victor é da igreja. E as pessoas começam a olhar para nós com uma expectativa. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Nós não nos comportamos como esse mundo se comporta. A nossa alegria precisa ser no Senhor. O mundo, ele se alegra quando bebe vinho. Nós nos alegramos pela presença de Deus. A gente não precisa vinho para se alegrar. A gente já é um povo alegre, porque o Senhor é a nossa alegria. Por isso, o autor disse assim, olha, perdão, cuidemos de nos animar uns aos outros, e uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. O que é admoestações? É ajudar um ao outro, exortar um ao outro, caminhar com um ao outro, dizer, olha, se, por exemplo, eu vi que aconteceu alguma coisa com Gerleno, meu amado, vamos caminhar juntos. Quantas vezes eu já falei para alguns de vocês, vamos fazer discipulado. Vamos nos reunir, pelo menos de 15 em 15 dias, para conversar sobre a palavra, para orar juntos. Os que querem, vêm e crescem. Mas quem não quer, sempre arruma uma desculpa. Não porque naquele dia não deu, não porque no outro dia não deu. E o pior, amados, é que no final disse assim, esse pastor não me procura. Não vou à igreja porque, olha, ninguém ligou para mim. Às vezes, amados, sai a carne, aquela vontade humana, né? Porque eu também sou de carne, amados. Dá vontade de dar umas, como diz o português, umas chapadas. Né? Mas, amados, eu entrego a Deus porque eu tenho na minha consciência um entendimento. E eu sempre falo de púlpito, e vocês são testemunha disso. Eu só posso pastorear quem quer ser pastoreado. Porque eu não sou babá. Está aqui um pastor que não é babá. Mas eu só posso pastorear quem quer ser pastoreado. E por isso, eu digo a você, você tem livre acesso à liderança dessa igreja, aos pastores dessa igreja. Você pode vir, pode ligar. Podemos tomar um café. Veja até como Deus é bom que nos dê um café para poder oferecer café e estarmos juntos tomando um café.
Precisamos estar mais juntos. Amados, quando eu vejo o panorama para o qual o mundo está, é tempo da igreja do Senhor se unir. É tempo da igreja do Senhor buscar a unidade. Quando eu falo unidade, amados, não é reunião, não é estarmos juntos aqui assim, mas há uma diferença entre reunião e unidade, unanimidade. Porque a unanimidade diz respeito ao mesmo pensamento. E quando nós temos um mesmo pensamento, um mesmo objetivo, a gente precisa, apesar das circunstâncias, apesar de muitas vezes, eu uso muito sempre, né, o exemplo de Júnior, nós temos pensamentos diferentes. Júnior é aquele batista tradicional, né? E mesmo assim, ele sabe do meu pensamento, da minha posição teológica, mas a gente convive bem. Porque aqui, graças a Deus, e que permanece assim, aqui não se prega outra coisa a não ser a palavra. E é isso que nós devemos entender. Que, apesar das diferenças, a unidade da palavra e de Cristo é que nos junta. E precisamos andar nessa unidade. Sabe, nós temos orado com Célia, Senhor, que a igreja desta cidade possa ser unida. Apesar das diferenças doutrinárias, mas que a igreja se junte. Porque se você vê na palavra, não era a igreja Batista de Filipe, a igreja Assembleia de Deus de Filipe, era a igreja de Filipe. Não era a igreja fulana de Corinto, não era a igreja de Corinto. E por que não pode ser a igreja de Valência? A gente às vezes fica lutando como se estivéssemos divididos realmente. Mas não somos um corpo de Cristo, independente de placa denominacional. Que essa placa não nos separe, mas que quem nos una seja o sangue de Cristo. Porque o dia do Senhor se aproxima, amado. O dia do Senhor se aproxima. Verso 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ele está falando aqui quando nós pecamos deliberadamente, conscientemente. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque não devemos tentar a Deus. A gente precisa entender que para nós hoje o pecado ele é um acidente de percurso e não uma prática. Porque não somos mais escravos do pecado. Ele nos libertou. Verso 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. É forte isso. É forte porque ele está dizendo, se no tempo da lei, que Jesus ainda não estava aqui, a severidade com que se julgava o pecado era com a morte, imagina hoje que Cristo, ele derramou seu sangue por nós. Nós precisamos dar o devido valor ao sacrifício de Cristo na cruz. E muitas vezes não damos.
Verso 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, superastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste nas minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem mais prazer nele. Lembrem que ele está escrevendo num tempo em que os convertidos, os cristãos, judeus estavam voltando para o judaísmo por medo às represálias que os judeus estavam fazendo pela perseguição que existia naquele momento. E o que acontece? Ele está falando justamente isso. Olha, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, se você, por circunstâncias da vida, seja por perseguição, seja por alguma coisa que aconteceu, seja por uma situação que você teve com o seu irmão, dizer assim: não, eu não sou mais daquela igreja, não, eu não quero mais estar na igreja de Cristo. O que acontece? Ele não tem prazer em nós. Olha como é forte isso. Isso é muito forte. Nós precisamos estar atentos ao que a palavra diz. Porque a gente muitas vezes age com tanta leviandade dentro do corpo de Cristo. Como se o corpo de Cristo fosse um clube social. Ah, hoje estou bem aqui, tudo bem, continuo. Mas se alguma coisa acontecer, pode cancelar a minha inscrição no clube tal. Não, a igreja de Cristo é um corpo, é uma família onde o nosso Pai é Deus. E a gente não pode brincar. Ah, porque não fui tratado bem aqui, eu vou para lá. Ah, porque não estou bem aqui, então vou para cá. Não, a gente precisa perseverar. É por isso que no verso anterior diz assim, a paciência. No 36, se eu não me engano, né, fala sobre a paciência. Porque necessitais de paciência. E essa é uma luta nesta geração. Uma geração que não tem paciência. Uma geração que quer assim, ó, tudo rápido, tudo ligeiro. Nós queremos isso. Nos mal acostumamos. Quando eu me lembro que fui morar no Brasil, no ano de 1998, a internet era discada. Quantos são dessa época? Da internet discada. Olha aí. Não entreguem a vossa idade. Mas demorava e demorava para você acessar o site. E quem queria ser mais esperto entrava depois de meia-noite porque era só como era? Um pulso. Olha, a época do pulso. E aí ficava, né? Mas demorava.
Hoje nós estamos na fibra óptica, né? E às vezes demora um pouco e a gente fica como? Tem impaciente, porque não temos mais paciência. Não temos mais paciência. É uma geração que perdeu a paciência. Mas, amados, o ser de Cristo implica paciência e perseverança. Nós temos que ter essa paciência e perseverança, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Não é no meu tempo, não é como eu quero, mas tem que ser no tempo de Deus e da maneira de Deus. Porque se não for assim, eu vou viver frustrado, porque os meus pensamentos não são os pensamentos dele. Os meus planos não são os planos dele, porque ele sempre tem planos melhores para mim, para você. Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. A gente às vezes pensa, não, mas aquilo é melhor. E ele nos livra de tantas circunstâncias e situações que a gente quer viver. Porque muitas vezes, como já foi até pregado aqui, a gente quer arrombar portas. Não arrombe portas, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Mas também a porta que Deus fecha, ninguém abre. Por mais que a gente queira arrombar, mas a gente não vai conseguir. Só vamos nos frustrar. Não se frustre. Viva no Senhor. Entenda o seu chamado. Entenda o seu propósito. Resolva as coisas. Sente com o seu irmão. Sente com a pessoa. Resolva e continue caminhando. Continue caminhando, como Nemo. Continue a nadar. Continue a nadar, né? Quem lembra desse filminho? Eu me lembro porque Jonathan, quando era pequenininho, era Nemo 24 horas, né? Continue a nadar, continue a nadar. Eu digo a você, continue, prossiga a conhecer e prossiga a caminhar com o Senhor. Porque não há nada melhor do que você caminhar com Ele. Até existe um hino, depois você para, não existe nada melhor de Ademar de Campos do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Né? Pelos cânticos que eu gosto, você já sabe a minha idade, né? Já quase 50. Mas, olhe, esses cânticos antigos, eles tinham a profundidade da palavra. E hoje nós precisamos selecionar, e bem selecionado, porque tem cada cântico que só a misericórdia de Deus. Eu sou muito severo nisso, né? O grupo, a equipe de louvor sabe disso. Porque a gente precisa aqui não apenas pregar a palavra, mas também cantar a palavra. Porque quando você canta, você proclama. Então nós precisamos buscar isso. Que Deus em Cristo Jesus, amada igreja, continue a nos dar essa perseverança, essa paciência. Tenha paciência. Persevere. Não entregue os pontos, porque ainda não acabou. Breve ele virá. Breve ele voltará. E como estará o nosso coração? Como ele encontrará a nossa vida? Uma das coisas pelas quais eu almejo não é, porque você teve uma igreja, foi pastor de uma igreja. Meu filho, você foi fiel sobre pouco, mas sobre muito eu vou te colocar. Entra na glória do teu Senhor. Sabe por quê? Porque nós não somos fiéis o suficiente. Mas Ele permanece sendo fiel. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Agradeça a Ele pela sua fidelidade, agradeça a Ele pelo sacrifício, agradeça a Ele porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Agradeça a Ele porque Ele nos aceitou, porque é Ele que nos recebeu. Ele é maravilhoso.
Não sei se nesta manhã tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Ele fez o sacrifício perfeito por você e por mim. Mas esse sacrifício, que para nós foi de graça, para ele custou tudo. Um alto preço. Um preço que realmente é muito alto. E muitas vezes nós não valorizamos esse sacrifício. Um sacrifício único e definitivo. Se você nessa manhã está dizendo no seu coração, se o Espírito está ministrando agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sempre digo e vou repetir aqui, não se trata de religião. Ah, vou mudar de religião. Não. Jesus, ele nunca veio aqui estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer um reino. Reino é superior à religião. Não é a religião que salva, não é o pastor que salva, não é a igreja que salva. Quem salva é o sangue de Jesus. Foi o sacrifício de Cristo que nos dá esse livre acesso ao Pai. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, eu convido você, no seu lugar, levantar a sua mão, que nós gostaríamos de orar pela sua vida. Mas também, se você já conhece a Cristo e tem andado triste, afastado, afastada, talvez decepcionado ou decepcionada, gostaria de orar por você também. Porque muitas vezes na caminhada a gente se decepciona. Mas deixe-me e permita falar uma coisa, nós nos decepcionamos quando olhamos mais para o homem do que para Jesus. Então hoje é tempo de você mudar a sua perspectiva. Não olhe só para o homem, mas olhe primeiramente para Jesus. Porque Ele nunca, jamais nos decepcionará. Então, eu gostaria de, se você quer retornar à família de Deus, levante sua mão no seu lugar, que nós gostaríamos de orar por você também. Aleluia. Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque quem nos proporciona essa unidade, essa comunhão, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote, porque o seu sacrifício foi total, definitivo. Por isso nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és poderoso, Pai. Quero apresentar cada família, cada vida aqui, Senhor, representada, e pedir o Teu cuidado, Pai. Mas também pedir que o Senhor derrame sobre nós perseverança, paciência, Pai, e que nós possamos, Senhor, olhar para o autor e consumador da nossa fé, entendendo que Tu estás no controle absoluto, Pai. E que embora possamos passar por situações adversas, situações difíceis, nós, Senhor, temos a plena convicção e confiança que o Teu amor não falha, que o Senhor é fiel e que o Senhor sempre é bom. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Aleluia.